A Real Sociedad será o adversário do PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio foi analisado aqui na França como bondoso, já que outras possibilidades, como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, seriam muito mais complicadas para o atual líder do campeonato francês. Nas últimas 7 participações em oitavas de final na Liga dos Campeões, o PSG caiu em 5, sempre enfrentando gigantes como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e, naquele momento, o United, já há alguns anos. É um PSG que ainda está em evolução, que hoje não é visto como grande favorito para esse confronto, mas que tem diante um adversário mais acessível do que outros neste momento. A Real Sociedad tem, neste momento, uma tabela do Campeonato Espanhol em que é a 6ª colocada, mas perdeu para adversários complicados como Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O PSG faz a primeira partida em casa e depois define na Espanha. Dentro das possibilidades, foi um bom sorteio, mas isso não significa vida fácil para o PSG. O Barcelona terá nas oitavas de final da Liga dos Campeões o Napoli, um confronto que não tem tanta história assim. Se enfrentaram 4 vezes e nos últimos 4 anos. Em 2020, se enfrentaram 2 vezes oitavas de final de Liga dos Campeões, empate na Itália 1-1, vitória do Barcelona 3-1 jogando em casa já durante a pandemia da Covid-19. E na temporada 21-22 se enfrentaram na Europa League. 1-1 foi o jogo em Barcelona e uma muito boa vitória do Barça do Xavi, 4-2, jogando em Nápoles para se classificar naquela oportunidade. Aqui se considerava que Napoli, Inter de Milão e PSG eram os possíveis adversários mais difíceis que o Barça teria pela frente. E pegou o atual campeão italiano, e que é um desses adversários mais duros. Acaba de mudar o técnico Napoli, é um time que pode de novo evoluir e chegar ao nível do ano passado, enquanto o Barcelona também tenta reencontrar o futebol do ano passado de consistência defensiva, enquanto continua perdendo muitas chances na frente e concedendo muito atrás. Por conta desse desequilíbrio, aqui se tem muita esperança que o Vitor Roque, vai chegar agora em janeiro e ser inscrito, possa ajudar a resolver os problemas do ataque que vem perdendo muitos gols. Contra o Valência, por exemplo, no final de semana, foi assim. Para finalizar, falar do atual campeão. O Manchester City talvez tenha sido o grande vencedor desse sorteio. Vai jogar contra o Copenhagen, que deu muita luta no seu grupo, chegou a empatar com o Bayern de Munique na Alemanha e perdeu em casa de virada para o Bayern jogando bem. Se classificou vencendo o Manchester United e Galatasaray. As duas equipes, Manchester City e Copenhagen, se enfrentaram 2 temporadas atrás. Primeiro jogo na Inglaterra, 5-0, e depois um empate por 0-0 na Dinamarca, era ainda fase de grupos. O Atlético de Madrid pegou um dos rivais mais complicados do pote 2 desse sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões. Terá que encarar a Inter de Milão nas oitavas de final. Atual finalista da última Champions, a Inter que se classificou em segundo do seu grupo, mas que faz uma grande temporada, é líder do campeonato italiano e só perdeu um dos 22 jogos que disputou. O time de Simeone é muito forte em casa, onde marcou a maioria dos seus gols nessa Liga dos Campeões. Tem o segundo melhor ataque da competição, 2 dos 4 artilheiros, e o ponto positivo para o Atlético de Madrid é que define a eliminatória jogando aqui na capital espanhola, onde o Real Madrid também vai definir a classificação para as quartas de final. O time de Carlo Ancelotti vai enfrentar o Leipzig nestas oitavas de final, o time que já sabe o que é vencer o Real Madrid na Champions, venceu lá na fase de grupos de 2022 e vai tentar vencer no estádio Santiago Bernabéu, onde sempre é complicado. O time de Carlo Ancelotti vive uma grande fase, são 16 jogos sem perder. Apesar das constantes lesões deste time do Real Madrid, o técnico italiano consegue manter o Real Madrid na briga pelo Campeonato Espanhol, terminou a fase de grupos 100% na Champions e o objetivo é a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na Alemanha, a sensação geral é de que Bayern de Munique e Borussia Dortmund tiveram um bom sorteio, cada um num grau diferente para essas oitavas de final, mas fugiram de alguns potenciais problemas. Lembrando que as duas equipes eram pote 1, se classificaram em primeiro lugar dos seus grupos. Olhando para o lado do Bayern de Munique, talvez um dos duelos mais discrepantes deste mata-mata. Vai enfrentar a Lazio, que está na 11ª colocação do campeonato italiano. É um time que também sofreu dentro da fase de grupos da Liga dos Campeões e não inspira, assim, tanta confiança.
e o Bayern de Munique segue sendo um dos favoritos para essa competição. Olhando um retrospecto recente, em 2021, nas oitavas de final, o Bayern de Munique venceu os 2 jogos contra a Lazio, um agregado de 6-2 e teve ainda uma goleada na Allianz Arena por 4-1. Do lado dos aurinegros do Borussia Dortmund, o olhar é com um pouco de desconfiança por conta da fase do PSV Eindhoven de Peter Bosz dentro do campeonato holandês. O time está voando, nadando de braçada. Mesmo assim, a equipe que sobreviveu em primeiro lugar no grupo da morte é favorita, mesmo tendo muitos momentos de instabilidade, uma montanha-russa na temporada deste Borussia Dortmund. Olhando um pouquinho aqui para o lado português, o único remanescente lusitano, o Futebol Clube do Porto vai encarar o Arsenal. E a avaliação é de que não foi nem tanto céu, nem tanta terra, ficou no meio do caminho. Poderia ter enfrentado times mais fortes, como o Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City. Pega um adversário que é líder da Premier League, mas que não tem tanta casca e experiência assim no mata-mata da Liga dos Campeões da Europa nos últimos anos. Já o Porto tem. Nos últimos 7 anos, 7 temporadas do técnico Sérgio Conceição, a equipe bateu 5 vezes nas oitavas de final da Champions, 2 vezes nas quartas de final. Esse duelo também é interessante para o público brasileiro porque tem muito brazuca em campo. Do lado do Porto, PP, Evanilson, Galeno, o próprio Pepe, que é luso-brasileiro. Do lado do Arsenal, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e também Gabriel Jesus. Muita gente brasileira num duelo especial da Liga dos Campeões.